Os nazireus eram pessoas que faziam votos de viver uma vida especialmente dedicada a Deus, seja por um período específico de tempo ou por toda a vida. Por meio do voto do nazireado, a pessoa se dedicava e se consagrava a Deus, se abstendo do vinho, dentre outras coisas que falaremos neste vídeo. Seja bem-vindo ao canal Vida Cristã. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. O termo nazireu vem do hebraico e significa separado ou consagrado. A origem do nazireado é mencionada pela primeira vez no livro de Números, no capítulo 6, e foi revelada por Deus por meio de Moisés, um pouco antes da partida de Israel do Monte Sinai. A natureza do nazireado é o de um voto especial a fim de consagrar-se para o Senhor. Como parte deste voto, os nazireus deveriam se abster-se do vinho e não tocar em nada imundo, e os cabelos compridos serviam como uma marca de sua separação ao serviço do Senhor. Abster-se do vinho significava que ele não deveria beber bebidas alcoólicas, fosse de vinagre ou de uvas. As bebidas alcoólicas eram costumeiramente utilizadas em rituais pagãos, onde levavam as pessoas a praticarem os mais diversos excessos, e provavelmente a abstenção de tais bebidas era uma forma de protesto contra essas práticas. Mas certamente não se limitava a isto, pois da mesma forma era proibido o consumo de uvas frescas ou até mesmo as sementes delas. Os nazireus também não podiam tocar em coisa imunda, como um cadáver, mesmo que fosse de um parente próximo. Essa prática também era observada pelos sumos sacerdotes de Israel. Os nazireus também não podiam cortar seus cabelos durante todo o tempo em que estivessem cumprindo sua consagração. Caso por algum motivo o voto fosse descumprido, mesmo que fosse por acidente, a pessoa deveria renovar seus votos, se purificar e então começar tudo novamente. Quando o período do voto chegava ao fim, os nazireus apresentavam uma oferta queimada pelo pecado, uma oferta pacífica e uma oferta de manjares. Além disto, o nazireu deveria cortar seus cabelos e queimá-los no altar. Após terminar esse processo, o homem estava desobrigado do seu voto ao Senhor. Alguns personagens bíblicos são conhecidos pelo voto do nazireado. Sansão, Samuel e João Batista são exemplos de pessoas que cumpriram este voto. Talvez Absalão tivesse feito este voto, o que explicaria seus grandes cabelos. É importante destacar que Jesus não era nazireu, mas sim nazareno. O objetivo do voto era a de separar a pessoa a fim de viver uma vida santificada. Maimônides, que foi um sábio judeu que viveu por volta do ano de 1200, se referiu aos nazireus como tendo uma dignidade equivalente à de um sumo sacerdote. Os nazireus, embora tivessem uma vida religiosa separada, eles não viviam separados da comunidade. Eles podiam conviver com outras pessoas e trabalharem em serviços comuns. Os nazireus viviam no meio do povo e eram símbolos de dedicação a Deus. O capítulo 6 do livro de Números nos revela as regras sobre essa questão, e nos dias posteriores a Moisés, conforme a lei era posta em prática, surgiram algumas exceções. Por algumas vezes o próprio Deus se dirigia aos pais da criança para dedicar o filho ao nazireado, ou eles mesmos faziam tal voto. A Mishnah afirma que esses votos eram cumpridos por no mínimo 30 dias, porém o mais comum era que fosse praticado por um período de 60 dias. O voto que Paulo fez, conforme registrado em Atos 18, versículo 18, provavelmente foi um voto temporário de nazireado, e ao terminar o período dedicado, raspou então sua cabeça. Os casos conhecidos de nazireado que duraram por toda a vida são os de Sansão, Samuel e João Batista.